Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do Ideias ao Resultado. Hoje, mais um bocadinho fora da caixa, ou pelo menos fora do habitual destes temas quando falamos de empreendedorismo, negócio, marketing, etc. E tenho aqui um convidado muito especial, que é o Tiago Almeida, que é nutricionista, portanto um bocadinho fora daquilo que estamos habituados, mas a verdade é que ao longo destes tempos e nestes tempos modernos também se fala muito de alimentação, e uma das curiosidades que eu tenho aqui para discutir com o Tiago é até que ponto é que a alimentação também pode ter desempenho, pode ter um papel importante no nosso desempenho enquanto profissionais, enquanto empreendedores, e obviamente que nos pode ajudar ou não a chegar aqui da ideia ao resultado. Antes de mais nada, Tiago, é um gosto ter-te aqui e se calhar começo pelo início, passa a redundância, que é quem é o Tiago Almeida? Obrigado pelo convite, é um prazer poder partilhar um bocadinho aqui destas ideias. Bom, eu sou nutricionista, já com quase 25 anos de formação e experiência na área clínica, especialmente, e tenho vindo a desenvolver o meu projeto de clínica particular já desde o início, estes 25 anos, embora no início tenha tido um início hospitalar, tanto como uma formação mais clínica, mais técnica na área, e paralelamente sempre fui criando a minha clínica, de tal empreendedorismo associado à área, e a clínica essa cresceu pronto, e que a dada altura de facto fez com que eu saísse do meio hospitalar e que me focasse absolutamente neste projeto que já vai há 25 anos e com bastante relevância e expressão no mercado, sendo especialista em nutrição clínica, tendo uma clínica de referência e já com milhares de pessoas que já passaram pela clínica, e portanto esse é o caminho principal da minha ocupação e a minha atividade. Ou seja, alias aqui a tua parte de profissional de saúde, se quisermos, com a parte de empreendedor. Correto. Desde o início senti sempre essa necessidade de fazer um bocadinho mais do que simplesmente cumprir um horário de consultas no hospital, que é absolutamente necessário e importante, mas eu sentia que havia mais a fazer pelas pessoas, e isso implicava ter mais tempo em consulta, ter outro tipo de condições, e sempre senti, e assim se verifica, que a nutrição e os cuidados com a alimentação e com a saúde, nas várias vertentes que isto representa, seria um caminho de futuro que iria ter de facto muita relevância na sociedade moderna, e assim se verifica, porque realmente a alimentação, a obesidade, o excesso de peso são tudo características que infelizmente, ou melhor, são tudo situações que infelizmente têm vindo a crescer em termos de problemática na nossa sociedade, e portanto é uma área claramente em crescimento. É interessante falares disso, e já vamos aqui depois focar um bocadinho mais nesta parte empresarial. Também tens uma vertente que não falaste, que és atleta, tu também tens essa vertente e já lá vamos, mas é interessante tu falares deste crescimento, digamos assim, porque em paralelo e em teoria também há um crescimento muito mais sensibilização sobre estes temas, ou seja, não encaixa. Portanto, há muito mais gente a falar, e basta abrir as redes sociais, que somos bombardeados a toda hora com receitas saudáveis, com recomendações, tudo mais, e por outro lado temos mais obesidade, mais excesso de peso. O que é que está a falhar aqui no meio? É uma questão interessantíssima. Quando de facto eu comecei há 25 anos atrás a trabalhar a obesidade, e daí estar no contexto hospitalar, o excesso de peso, a obesidade, os maus hábitos da população eram muito fruto do desconhecimento, não é? De hábitos culturais desenquadrados, das pessoas não terem o conhecimento sobre a relação que a importância da alimentação tinha na saúde, na obesidade e nos problemas de recorrentes, e portanto era um caráter mais interventivo e, digamos, curativo, muito associado a uma cultura médica de correção de problemas. E de facto, no passar dos anos, isto tem vindo a mudar significativamente. E é exatamente isso. Embora haja cada vez mais informação sobre o problema, mais sensibilização, eu acho que há 20 anos atrás ninguém sabia o que era um nutricionista, e hoje não há ninguém que não saiba o que é um nutricionista. Certo. E que não saiba que a alimentação é importante para a saúde e que as escolhas alimentares que têm, de facto, promovem ou não um bom estado de saúde. Então, porque é que há realmente mais pessoas obesas?
E isto tem muito a ver com o tema e o assunto que vamos falar, porque a alimentação não é só fazer uma dieta, não é só saber isto faz bem, isto faz mal. Se eu escolho um alimento saudável, então estou a alimentar-me bem, e se eu escolho este alimento menos saudável, estou-me a alimentar mal. Não é assim tão simples. E aquilo que existe atualmente, fruto do estilo de vida que vivemos, é uma rotina e uma cultura de más práticas do dia a dia, de estilo de vida, em que nós estamos sempre a ser bombardeados com estímulos para comermos mais, para comermos pior, mais rápido, sem planeamento, e é um bocadinho a navegar à vista. E quando nós não temos uma estrutura, uma dinâmica, uma programação para comermos aquilo que precisamos e que sabemos que é saudável para nós, é muito fácil cair numa dinâmica de fazer más escolhas. E portanto não é só ter o conhecimento na sua essência, na sua base, é saber traduzi-lo para uma estratégia real e aplicável que a própria pessoa possa efetivamente implementar, porque só ter o conhecimento não é suficiente. Certo. Eu faço aqui um parênteses importante, porque eu sou seguido por ti já há alguns anos, portanto também vou poder falar na primeira pessoa sobre isto. Gostava de deixar uma mensagem também mais para este lado do empreendedorismo que tu frisaste. É importante também que se perceba que o mercado tem o seu ciclo, não é? Tu falaste que começaste nisto há 25 anos, quando, quer dizer, a exposição ao tema não é comparável com o que é hoje, e se calhar muita gente olha para ti e diz, pois, estás cheio de sorte, estás cheio de clientes, se calhar já estás há alguns anos a bater numa tecla e a abrir mercado, e efetivamente o mercado foi-se construindo ao longo do tempo. Falámos aqui também desta questão do boom das redes sociais. Se por um lado isto é uma oportunidade de comunicação, não é? De cada profissional estar mais próximo das suas pessoas e angariar novos clientes, evidentemente, como é que tu vês, isto é bom, é mau, porque há tanta desinformação, por outro lado também há tanta informação boa, mas será que nós, e eu vou falar agora até de título particular para não estar a generalizar, tu achas sempre que estás a fazer alguma coisa mal, porque tu abres as redes sociais e faz isto, e depois do outro lado diz, não faças isto, e sempre com um discurso de ciência, não é? Porque estudos mostram, eu digo sempre, se estudos mostram, mostra o estudo, não é? Como é que tu vês isto? Isto do ponto de vista do mercado, do ponto de vista até de negócio, o que é que está a acontecer aqui? É uma questão muito sensível, não é? Por um lado, eu acho que é extremamente importante que se divulgue informação ou sensibilização sobre o problema, porque a alimentação é um tema muito relevante, é um tema que interfere em muitos aspectos da vida das pessoas, emocionais, familiares, sociais, culturais, económicos, enfim, há toda uma interferência de todos esses aspectos na alimentação, e é útil e produtivo que eles sejam de facto tratados. Por outro lado, e o que é interessante na nutrição, é a questão da personalização, porque eu posso de facto dar uma determinada recomendação a um paciente que para ele seja válido e para outro não ser. E um colega meu, nutricionista, se fora do contexto olhar para aquela recomendação, pode achar que até está desenquadrada, mas naquele contexto se calhar não está. Um exemplo prático. Se eu estou a falar com uma pessoa que não pratica atividade física, que tem um excesso de peso, que tem algum problema, por exemplo, que tem uma diabetes, se vou recomendar o pão, se vou recomendar uns cereais, eu vou sempre procurar um pão com bastante fibra, algo bastante complexo a este nível, para ter um índice glicémico baixo, atrasar a absorção dos hidratos de carbono e modular a glicemia, porque é importante para aquela pessoa. Mas se eu tiver uma pessoa que vai fazer exercício físico no imediato e está a sair do trabalho a correr e vai para o ginásio fazer um treino, eu se calhar já vou recomendar um pão branco, sem fibra, torrado, com marmelada, com açúcar, uma banana, porque aí nós já queremos o efeito oposto. Nós queremos reduzir a fibra, queremos reduzir a gordura, queremos reduzir a proteína, queremos aumentar os hidratos de carbono, com um leque de absorção rápido, para disponibilizar para aquele momento o melhor efeito possível. E portanto, se isto for descontextualizado da pessoa e daquilo que está a acontecer no momento, pode ser visto, mas não é mais saudável comer o pão com fibra, porque é que eu agora vou comer o pão branco, não é? Então, mas se eu comer agora o pão integral e eu vou treinar isto, vai ficar aqui meia hora no estômago, não vou sentir bem. Qual é que está correto ou qual é que está errado? Ambas as situações estão corretas num devido contexto.
E na verdade não tens guidelines específicas a esse nível, não é tão individualizada no produto. Depois é um bocado a vossa experiência também, acredito eu. Correto. Assim, do ponto de vista técnico e científico, os nutricionistas são profissionais altamente especializados e treinados, e aquilo que aparentemente pode parecer simples num plano alimentar, por detrás é muito complexo do ponto de vista fisiológico e bioquímico, e portanto temos que ter de facto esse conhecimento e essa formação, tudo está contabilizado. Há todo um propósito, Certo. mas a questão técnica é, no fundo, incipiente se nós não tivermos a sensibilidade de compreender a pessoa no seu contexto de vida, nas suas pretensões pessoais, nos seus gostos, e muitas vezes temos que fazer cedências. E essa especificidade, essa personalização, que depende também naturalmente da experiência e da sensibilidade de cada profissional, pode variar muito. E como é que nós nas redes sociais vamos transmitir essa informação? Há pouco falávamos, curiosamente, a título de exemplo, de uma experiência minha no passado, de estar num programa televisivo a responder questões das pessoas que ligavam com dúvidas em relação à alimentação. E era, de alguma forma, um pouco frustrante de eu não poder dar respostas absolutas, porque aquilo que as pessoas querem ouvir... Como 40 gramas por ano. Comes isto, tiras aquilo, isto faz bem, isto engorda, isto emagrece. As pessoas gostam de ouvir isso. Mas sentes que neste momento há mais isso na nutrição ou menos? Eu creio que sim, porque é o mais procurado, não é? Porque um nutricionista de alta qualidade e de alta competência que esteja numa rede social, dizer assim, pronto, isto depende disto, depende daquilo. Não digo nada concreto, não é? Passado, pronto, as pessoas não se sentem tão entusiasmadas, mas aquele indivíduo que chega lá e diz assim, não, isto engorda, isto é que faz bem, e lá temos, infelizmente, e recentemente, muitos exemplos até na cultura médica de pessoas mediaticamente famosas com, digamos... Sem pronto. Fui eu que disse. Não gostava de ir tão longe, mas com realmente alguns processos porque realmente... Isso chama a atenção, não é? Não, e a verdade é que depois há toda uma máquina social, não é? Que se tu és médico a favor de tratar determinadas coisas é porque estás a apoiar a indústria farmacêutica, se és contra é porque tens não sei quem a apoiar-te os suplementos, portanto de repente somos todos vendidos e ninguém consegue ter uma opinião e um caminho definido, seja a favor ou seja contra. E nesta área da nutrição eu acho que sinceramente... assim de repente não sei se há áreas mais confusas atualmente, porque primeiro é fácil falar disto, qualquer um de nós pode, eu comecei a comer ovos de manhã e sinto muito bem, não sei o que, já estou de repente a recomendar alguma coisa que não quero dizer para funcionar com as outras pessoas, e de facto é um tema fácil de falar desde que não seja com um grande fundamento científico. Indo aqui para a parte da performance, e tu combinas aqui duas coisas que são, ou melhor, três, que é a parte de seres nutricionista, a parte de seres empresário e a parte de seres atleta. A alimentação, e nós já tivemos aqui o Tiago Aragão, e falámos da performance enquanto disciplina de treino, não é? Qual é o papel da alimentação aqui? É um dos pilares. Curiosamente, o crescimento da minha clínica foi muito paralelo ao crescimento do Sociedade, do centro do Tiago Aragão, e nós durante muitos anos há muitos anos temos uma relação muito próxima e complementar, porque são pilares essenciais, não é? Que se complementam. A especificidade do treino sem o suporte alimentar não permite a execução do treino, e eu sem ter conhecimento das necessidades do treino também não consigo recomendar a alimentação adequada ao efeito. E do ponto de vista fisiológico e metabólico, isto tem que estar sintonizado e é absolutamente essencial, quer para a performance desportiva, chamamos-lhe assim, quer para a performance do dia-a-dia, não é? Porque um atleta, antes de ser atleta, tem que ser uma pessoa saudável no seu dia-a-dia. E, portanto, o conceito de performance pode ser escalonado, não é? em vários ambientes, em vários contextos, mas no fim de contas nós estamos a nutrir todos os mecanismos e todos os sistemas biológicos da melhor forma possível para que tudo funcione a 100%, ou o melhor que puder funcionar, seja
a pessoa idosa que tem uma série de escadas para subir na sua casa seja o atleta que tem uma prova de ciclismo ou trail pela frente para desempenhar. Diferentes solicitações, diferentes escalas, mas do ponto de vista biológico nós temos que fazer cumprir as mesmas necessidades. E enquanto profissionais, ou seja, alguém que trabalha numa empresa, alguém que cria um negócio, é que nós, um empreendedor, e tu sabes disso, não mede o gasto energético, não é? Ou seja, de repente estamos com o nosso cérebro a carburar ou a dormir pior, ou o que quer que seja, parece que estamos em modo exercício constante, mas isto não é medido e normalmente não temos, como estavas a falar do exemplo do desporto, não é? Eu gasto X, tenho que ingerir Y, simplificando aqui o processo. Qual é o impacto que achas que isto tem na nossa vida profissional? O impacto, eu diria mais da função cerebral, está altamente relacionado com a alimentação. Isto está bem documentado, muito bem documentado e estudado, sendo que eu considero, e vestindo aqui a minha camisola de empreendedor e de empresário, considero que não é só a importância intelectual de estarmos capazes e a usar este sistema intelectual, o cérebro, o nosso órgão intelectual, por excelência no máximo do rendimento possível, mas é também fisicamente nós nos sentirmos bem e estarmos saudáveis, porque se eu tenho excesso de peso, se eu não durmo adequadamente, se as minhas tensões não estão bem, se eu não estou a fazer bem a digestão, se eu estou desconfortável, eu não vou estar a 100% com as minhas energias e o meu sistema canalizado para fazer a melhor opção possível numa decisão intelectual, porque os recursos que temos no nosso corpo são limitados e se nós estamos a alocar recursos para lidar com um determinado problema, estamos a retirá-los de outros mecanismos e, portanto, a parte intelectual é extremamente importante, mas nós estamos bem equilibrados e saudáveis é fundamental para que a base esteja bem. Isto tem a ver com o desporto, tem a ver com o sono, a alimentação. Ou seja, podemos afirmar claramente que uma boa alimentação, para além do resto que tu referes, é essencial para nós estarmos no nosso melhor, independentemente de haver desporto aqui no meio ou não é? Ou seja, eu sou pai, quero estar o melhor possível com a minha filha, provavelmente com uma boa alimentação vou estar melhor, menos irritado, etc, do que o contrário. Esse é um dos exemplos muito interessantes, a irritabilidade. Nós na alimentação basicamente podemos interferir diretamente do ponto de vista biológico ou fisiológico a 3 níveis. O primeiro tem a ver com a gestão energética, a nível do cérebro. O segundo tem a ver com o fornecimento de substâncias, aminoácidos, nutrientes, que são precursores de hormonas, e a ingestão de alimentos que são também importantes para a preservação e a sustentabilidade das células nervosas, dos neurónios. O principal é claramente o balanço energético. O nosso cérebro é um órgão que é muito ativo do ponto de vista energético, pode representar 20 a 30% das nossas necessidades diárias energéticas, não é? Ou seja, há um consumo energético significativo, relevante, não é? E o cérebro usa a glicose como fonte de energia. E se nós estamos com se escolhemos comer alimentos altamente processados, com muitos açúcares simples, absorção rápida, isto cria-nos uma desregulação dos níveis de glicemia e da gestão da insulina, e o cérebro não gosta destes picos. Portanto, podemos ter excessos, cometemos carências, e isto cria alterações do humor, alterações da irritabilidade, alterações do foco e da concentração. Mas que vais controlando, ingerindo mais esses alimentos, ou seja, porque é que eu estou a perguntar isto? Nós tendencialmente, quando estamos em processo de criação ou mais intenso, só fazemos as neiras, eu estou a generalizar, evidentemente, mas aquilo que eu vejo à minha volta é tendencialmente nós fazemos mais as neiras, comer mais rápido, esquecer de comer, saltar refeições. Não devia ser ao contrário, ou seja, já que estás nesse momento, então disciplina, tomar, é como se fosse, estás em alta competição, estás na prova, tens de comer. Há, assim, 2 exemplos muito interessantes de atividades, de esportes, se quisermos chamar, que representam isto de uma forma muito interessante. E eu tenho a oportunidade de trabalhar com atletas neste sentido, que são os atletas de e-games, que são atletas, no fundo, são que fazem jogos de computador, que aqueles jogos que precisam de uma
capacidade de resposta visual elevadíssima, e nós trabalhamos muito na forma física e no aporte energético regular e constante para que o cérebro esteja no seu máximo foco para o máximo rendimento. Engraçado. Que é algo que nós, a partir de não pensamos. Nunca associaria, exato. Estás sentadinho no sofá a jogar, precisas de... Não é? Mas há uma relação direta e bem estudada entre a velocidade de resposta e o grau de concentração que estes atletas precisam de ter, porque aquilo é realmente muito rápido durante muito tempo, têm que estar concentrados durante muito tempo. Outro exemplo, se calhar mais conhecido, são os pilotos de Fórmula 1, nomeadamente Fórmula 1, que é, digamos, o nível mais elevado, em que eles, do ponto de vista físico, né, quantos e quantos atletas de Fórmula 1, pilotos de Fórmula 1 nós vemos que às vezes vão correr uma maratona com um tempo extraordinário, ou fazem quilómetros e quilómetros de bicicleta, treinam intensamente, são super atletas em termos de forma física. Ok, mas eles não têm que correr, não é? Eles só, é exigente as forças a que eles são sujeitos, mas acima de tudo eles têm que estar super focados e super concentrados a tomar decisões no imediato durante bastante tempo. E o ponto de partida para que eles consigam fazer isto na sua máxima competência é eles fisicamente estarem muito bem. E esse treino físico faz parte incontornável da preparação de um piloto. Ou seja, alguém que está... Temos algumas pessoas que nos chegam, que estão a criar projetos e estão naquela fase de mergulhar horas a fio para concretizar. Quais são as recomendações que tu achas que se pode ter para estas pessoas? Acima de tudo, é planear, antecipar e no fundo, conseguir ter condições para fazer a alimentação quase de uma forma automática. Porque todo um processo alimentar que potencie a performance neste sentido tem que ser uma coisa simples. Se eu estou com uma pessoa que está muito focado a criar uma empresa, a trabalhar num projeto, a última coisa que eu quero que aquela pessoa faça é ter que estar a pensar que tem que ir comer a fruta ou o iogurte ou o pão, onde é que vai buscar, porque estamos a desviar esse foco, essa concentração, porque não vai funcionar. E portanto, assim como um atleta, quando se prepara para uma prova, tem que planear a sua nutrição. Ele vou levar este gel, vou levar esta bebida energética, vou comer aqui, vou comer... e vai sempre acontecer um imprevisto, mas há um plano. Também o empresário, o empreendedor que está a trabalhar num destes projetos tem que pensar assim, ok, eu vou ter o dia todo a fazer isto, não vou poder sair para comer ali ou acolá, não vou ter acesso a isto, então eu tenho que viajar, parar nas estações de serviço. Tenho que preparar, não é? Tenho que planear. E esse planeamento tem que ser simples, não vamos estar a criar a super refeição saudável exótica que vemos nas redes sociais. As coisas mais básicas são as que funcionam melhor. Tem que ser uma coisa simples, prática, que não dê trabalho, que seja rápido. E no fundo nós estamos até a rentabilizar o tempo, não é? Porque se eu conseguir levar o almoço que sobrou do dia anterior, preparar tudo e levar, eu se calhar consigo até durante o dia de trabalho almoçar ao mesmo tempo que estou a fazer outra coisa. Se eu não levei nada porque não tive tempo, mas depois tenho que parar uma hora e meia porque estou a cair para o lado e tenho que ir a um restaurante e tenho que esperar e depois vem uma coisa que eu não quero e depois sinto-me desconfortável e depois vou mal disposto a fazer... E eu acho que perder mais tempo. Não é? Vou contar o que aconteceu hoje connosco ao almoço, se me permites, nós fomos almoçar e basicamente estávamos a combinar e disse, vamos ali a qualquer lado. E a tua reação foi logo, o que é o qualquer lado, não é? Portanto, o qualquer lado sujeitas-te ao que for, ao que houver, e então lembraste-te bem, vamos a um shopping que tem umas coisas mais saudáveis. E, efetivamente, este racional, para ti é muito mais automático do que para mim, provavelmente nós já íamos comer o que fosse, quer dizer, íamos aqui a um restaurante ao pé do estúdio, era o que houvesse, não é? Não íamos estar a pedir para nos cozinharem não sei o quê. E efetivamente, a tomarmos essa decisão que não perdemos mais tempo, foi apenas uma mudança daquilo que íamos fazer para o que fizemos, e conseguimos comer bem e de forma estruturada. E só para dar um exemplo prático de que às vezes estamos à procura de fórmulas tão, não é? Tão disruptivas e às vezes é tão simples quanto isto. O mais simples. Tem que estar na nossa cabeça, acho que é o principal desafio, sem dúvida nenhuma. E quando nós pensamos, tocaste aí num ponto que é importante, que é a questão do planear. Quando nós estamos num momento de tensão,
a questão do tempo não é um argumento, ok? E eu aprendi isso ao longo do tempo. Não é que isso resolva tudo, mas quando nós planeamos, se fazemos marmitas, se a marmita é só pôr no micro-ondas e afins e está tudo feito para a semana, não há justificação para ir a lado nenhum, porque o mais rápido de tudo é comer o que nós preparamos, e acho que isso aí, nós vamos criando obstáculos para aquilo para bloquear a nossa mudança de comportamento, ok? Também gostava de dar um ponto, porque eu também passo por esse processo, obviamente, e eu lembro-me de ter perdido significativamente peso, e as pessoas perguntarem o que é que fizeste, e eu dizia sempre, não interessa o que eu fiz, fala com quem de direito, percebe? Porque é um processo difícil. E quando digo difícil, é porque é uma mudança comportamental para algo que nós estamos rotinados a fazer e que é satisfatório, não é? Da mesma forma que eu estar deitado no sofá com os pés estendidos é satisfatório, chegar a casa ou comer e comer uma vez e a comida está boa e repetir e não ter regra, de facto é muito mais satisfatório do que estar a controlar ou descongelar comida ou a aquecer no micro-ondas, etc. Portanto, o processo é um processo difícil até criar habituação. E há uma coisa que também é importante nós passarmos, que é voltar atrás é muito fácil. Não é? Começar a fazer asneiras e entrar nas asneiras é muito fácil. E do ponto de vista empresarial, dando esse feedback, eu acho que tudo se sente. Efetivamente, eu entrei neste mundo, e tu sabes isso, pela parte esportiva, porque gostava de fazer, do ponto de vista desportivo, outras coisas, mas comecei a sentir o impacto positivo também em todo o resto, nas empresas, na tomada de decisão, na menos irritabilidade, etc, etc. Agora, há um período inicial onde a irritabilidade existe. Eu disse isto muitas vezes, a comida é uma pequena droga, porque tu, quando retiras, quando começamos, não é? E tu dás a recomendação das proporções e dizes, isto é um terço, ou um quarto, ou um quinto do que se come, obviamente tens aqui um processo que tens, da mesma forma que ir correr quando está a chover, uma pessoa diz, pá, estou aqui tão bem, agora vou correr. Portanto, todos estes processos são processos que nos levam para uma zona de desconforto. Mas a verdade é que quando começamos a sentir o impacto de cada uma destas coisinhas, começa a fazer sentido, não é? E aí voltamos à questão do papel do nutricionista, que de facto não pode ser, na minha opinião, atenção, estou a generalizar, mas na minha opinião, não pode ser um técnico, tem que ser alguém que ouve a pessoa e que consegue enquadrar as coisas. Eu nunca perdi tanto peso contigo e nunca comi tanto pão. Portanto, a questão do tirar o pão porque não sei o quê, pronto, há aqui algumas variáveis que efetivamente queria realçar, e uma delas é, sem dúvida, o planeamento. Estou a ter dias difíceis, estou a ter reuniões atrás de reuniões, estou a ter trabalho que nem me permite comer. Bah, temos que tentar levar a comidinha e minimizar estes danos todos. Qual é o papel, e agora falando aqui um bocadinho também enquanto pessoa, enquanto Tiago, enquanto pessoa, como é que tu organizas isto tudo? Tu, quem te segue no Instagram vê que tocas umas coisas, não é? Bateria, guitarra e tal, tens a parte da música, és pai, evidentemente, és marido, és atleta, e que atenção, quando eu digo atleta, não é um atleta de ir correr 5 km, portanto és atleta, Ironmans feitos, provas mundiais. Como é que concilias isto tudo? Agora, na ótica empresarial. Com grande esforço. Certo. Grande esforço. Nós, para evoluirmos em qualquer área da nossa vida, vamos ter sempre que sair da nossa zona de conforto. Se estamos muito presos àquilo que é fácil, eu acho que nós não estagnamos, nós regredimos. E portanto, esta vontade de otimizar o desporto, otimizar o trabalho, a parte empresarial, é um estado de espírito que me caracteriza, e é um bocadinho isso que move toda esta dinâmica de tentar sempre melhorar, otimizar, crescer, evoluir e projetar as coisas um bocadinho mais para a frente. E acho que acima de tudo é o que me permite também ter este sucesso que tenho junto das pessoas, porque no fundo isto estimula também a que as pessoas, quando estão a trabalhar comigo, que também tentem dar um bocadinho do seu melhor e tentem também ultrapassar essas barreiras e esses obstáculos. No sentido de seres, ou seja, também sou uma referência a fazê-lo. Correto. E se eu consigo fazer, toda a gente consegue fazer, certo? Porque eu não tenho nada de normal, que difere, que me distingue de uma pessoa normal. A questão é que... Isso é altamente discutível, não é? Mas ok. Porque a cabeça e o estar em constante desconforto só por si só já é diferente de 90% das pessoas. E quando eu falo do empreendedorismo,
E quando as pessoas perguntam, sou capaz, nós temos exemplos de todo o tipo de pessoas a empreender. Agora, efetivamente no empreendedorismo há momentos, o de risco, há pessoas que gostam de menos risco, há pessoas que gostam de mais risco, há pessoas que se sentem mais confortáveis a ir e logo se vê o que é que vai acontecer. Isto tem a ver com o perfil de cada um. Pronto. E no desporto, tal como no empreendedorismo, faço muito esta relação, eu não sei se não é para qualquer um, também não quero dizer não é para todos. Se calhar se houver aí um bocado de esforço mental, pode ser. Mas os que já são muito diferentes dos outros todos em muita coisa. Por isso isto para dizer que tu mentalmente predispões-te a um sacrifício muitas vezes, porque isto do desporto nas redes sociais é muito bonito, mas 90% das vezes é sacrifício também. E não precisavas de o fazer. É verdade. Sim, e faz o seu sentido. Aliás, o meu desporto primário, digamos assim, que eu fiz competição durante 20 anos foi no ciclismo, no BTT. E o BTT é um desporto que muitas vezes é imprevisível, não é? E nomeadamente o que eu sempre gostei de fazer e tive bastante resultado eram as provas por etapas, geralmente provas em duplas internacionais, o Cape Epic, o Brasil Ride, Transportugal, já fiz 3 anos Transportugal, em que são provas que... Se quiseres esmiuçar só o que é Transportugal, então basta ter a noção que não é ir ali fazer 10 km de bicicleta. Transportugal é uma prova que tem, varia, mas em média vão ser 1000 km, que começa no norte do país, portanto, já começou em Bragança, agora começa em Chaves, e é uma prova em BTT, de bicicleta, é por montanha, não é por estrada, em que nós seguimos um track definido, dado pela organização, e temos que o seguir em autonomia total, portanto não há abastecimentos, temos que tratar de tudo, e basicamente são 8 dias a pedalar de Chaves até a Vila Moura em modo de competição, com um percurso que nós não conhecemos, não é? Em que vamos a seguir o GPS, com dificuldades e obstáculos e chuva e lama. Quem quiser, eu recomendo, vão ver a página do Tiago, procurem lá alguns destas histórias, quando estão todos mal dispostos e a competir, nem conseguem comer no dia de prova, estamos a falar que é 200 km em BTT? Por dia, é? sim, mas será... Portanto, eu lembro muitas horas. Lembro perfeitamente de contares um episódio que nem conseguias comer e que foste na mesma, portanto, estamos a falar de provas que te põem numa situação, já nem é desconforto, já é Sim. Um nível completamente diferente. Não é? Superação. E... Mas porquê que o fazes? Podias ter dito, não dá, vou-me embora, não é ridículo estar a fazer 200 km sem comer, não é? Na realidade, lá está, houve planeamento, mas depois surgem os imprevistos e problemas que surgem, não é? Nesse caso foi uma intoxicação, que eu não podia comer, mas tinha que fazer a prova, não é? Daí tinha que fazer. Não há como não fazer, é isso? Não há como não fazer, quer dizer, há alturas em que uma pessoa tem que perceber se está... O risco que se está a pôr. Claramente, e há coisas que não se justificam. Por exemplo, aconteceu exatamente o mesmo numa prova da Ironman, em Cascais, nomeadamente, em que eu ainda consegui nadar os 4 km, os 3.000 e 3.800 metros, e ainda consegui fazer 90 km de bicicleta, que era uma volta ao percurso, mas não a vomitar tudo, sem conseguir meter ar. E de facto tive que parar porque não tinha forma de ter energia para continuar. Obviamente também temos que pôr-te no patamar, não é de elite, mas de alta competição. Correto. Ou seja, tu vais com muitos meses de preparação para chegar àquele dia, não é? Vou decidir agora dar... Portanto, aquele dia é um dia que as coisas têm que acontecer, não é? E representa muito mais do que o meu objetivo, porque perguntavas-me há pouco como é que eu organizo esta dinâmica ao longo da vida e tudo isto. Isto implica uma organização muito, muito delicada, não é? Porque eu tenho um horário que é definido em primeiro lugar pela parte familiar, que eu tenho que levar a minha filhota à escola àquela hora, e portanto é a prioridade, e depois a partir daí eu tenho uma escala entre 10 a 12 horas para trabalhar no dia, o tempo familiar, o tempo do treino e o que der é para dormir. Não é exemplo. E para o treino ser produtivo e rentável, há uma equipa. Eu tenho um treinador, por sinal, que é o Ravi Sol, quem está dentro do meio do ciclismo, é o treinador do Pogacar, do João Almeida, do Iran Wild. Estrela das estrelas. Tenho o privilégio de ser treinado por eles há alguns anos, até porque temos atletas em comum e que partilhamos essa responsabilidade.
Tenho o João Viola, que é o treinador de natação, que é um treinador olímpico da nossa seleção, um treinador profissional de Mais recente, não é? É o treinador mais recente e que mudou completamente aí a tua forma de falar, não é? nadar. O Nuno, que é o PT, também uma pessoa experientíssima, com bastante experiência na área. Ou seja, eu também armadilho-me a mim próprio, digamos assim, a colocar-me numa situação em que há este compromisso comigo e com os meus treinadores, em fazer uma programação. Claro que é uma programação adaptada à minha realidade, dentro de uma escala de tempo e de uma dimensão que está previamente planeada, e é uma forma de eu também me obrigar a cumprir. Não é, digamos, uma responsabilidade profissional, não é? Pelo contrário, isso é tudo amador e eu pago. Sim, não ganhas nada. Exatamente. Mas eu acho que este investimento que fazemos em nós próprios é um investimento que depois que se reflete na vida e no futuro. Portanto, esta questão da superação das provas e que também é superação no dia-a-dia, não é? Porque nós, numa empresa, temos os nossos desafios, temos os imprevistos, temos as responsabilidades financeiras, temos o crescimento. Mas não ficas muito mais lúcido? Ou seja, não parece que o desporto traz uma lucidez, uma calma, uma tranquilidade para esses imprevistos? Ou seja, eu acho que isto não é muito pensado, não é? Certo. Por nenhum de nós. Vou-me pôr um bocadinho no meu cantinho amador a pensar nisto, mas efetivamente eu gosto do desporto e gosto do estímulo da superação, que também é difícil de explicar às vezes, não é? Porque é que vamos para uma prova de 50 ou 60 km, podíamos ir para a de 20, mas efetivamente isto é a minha cabeça também a funcionar no mundo empresarial e ajuda-me a perceber, não, calma, tu tinhas aqui uma barreira dos 20 km, estava na tua cabeça, não é? Quando trabalhaste para os 50, chegaste aos 50. Se eu tenho uma empresa de 20 mil euros, epá, achas que 20 mil euros é uma empresa incrível, até abrir os horizontes e percebes que se calhar pode ser de 50, ou pode ser de 100, ou pode ser... E vamos percebendo gradualmente, e acho que esta é uma lição que pelo menos eu retiro, já partilhas a tua visão, pá, que este crescimento pode ser ponderado. Eu estou nos 20, vou para os 50, mas preparo-me para chegar lá, minimizo os riscos. Sei se desistir, pode acontecer, mas desisto desta forma. Se agora quiser ir aos 70, sei que já percebi como é que vou dos 20 aos 50, então é mais fácil ir dos 50 aos 70. E isto ajuda-nos a ganhar um bocadinho um raciocínio que não é um raciocínio, como é que eu devo dizer, intelectual, académico, em que nós aprendemos a fazer as coisas, mas a nossa cabeça molda-se para estas realidades. Sentes isso? Há um instinto. Pois, é isso. Que é um instinto que no fundo não deixa de ser quase racional, por todos esses fatores que disseste, mas depois é difícil de o quantificar porque é mais a sensibilidade. Sim. Não só nesse sentido da escala, mas eu também vejo noutra perspectiva complementar, que é, eu quando estou numa prova, um Ironman, Campeonato do Mundo, no Havaí, 90% de umidade, quase 40 graus de temperatura, eu já nadei 4 km no mar, já pedalei 180 km, estou a meio de uma maratona, num campo de lava, como a derreter por completo, mas vai passar. Sim. Naquele momento é difícil. Isso também é uma reflexão interessante. Isto vai passar. Está-me a custar. Vai passar. Mas é uma questão de tempo. Eu só tenho que continuar. Isto vai passar. E quando passar, eu vou conquistar esta barreira. Não é? Vai ficar. Essa experiência vai ficar. A dor passou, já nem te lembras muito bem dela. Exatamente. E quando nós estamos numa situação empresarial difícil, em que as coisas não correram como programamos, em que estamos com alguma dificuldade, ou que parece que as coisas não estão a correr bem, ou poderão não correr bem, vai passar. Desde que nós nos mantenhamos no caminho, a fazer aquilo que sabemos que nos preparamos para fazer, porque se eu vou fazer um Ironman, mas eu preparo-me para fazer um Ironman, eu não vou fazer um Ironman porque decidi numa conversa de amigos e daqui a 15 dias vou fazer um Ironman, porque isso não tem... Podes fazer, mas... Uma coisa é chegar ao fim, não é? E caminhar e chegar lá em 16 ou 17 horas e ter uma medalha. Certo. Outra coisa é de facto fazer a prova, não é? Que são coisas diferentes. E esta analogia, de facto, eu concordo que se nós trouxermos para a nossa perspectiva empresarial e de vida, porque as coisas correlacionam-se, não é? E nós na vida às vezes estamos também com dificuldades pessoais, familiares, o que for. É semelhante. E se nos mantivermos equilibrados e focados no caminho, E reforço uma coisa que tu disseste que acho que é mesmo muito importante. Nós temos que nos conhecer, e isto, não há nada como o tempo para nos fazer ganhar maturidade,
para perceber o que é um esforço, uma superação, o corpo a ressentir-se daquela superação, ou tem que desistir, já não dá. Certo. Isto nos negócios é igual, né? Também não vale a pena estarmos a bater naquele projeto, já, o mercado já mostrou que não dá, não temos clientes a comprar, não temos, as pessoas estão a dizerem, eu não tenho interesse nisso, mas eu digo, mas eu quero muito isto. Se não fazemos alguma coisa de estrutural, se calhar é a altura de saltar fora, e todas as empresas, todos os produtos têm um ciclo de vida, não é? Que nós entramos, vamos crescendo, depois ficamos ali na fase de maturidade, há coisas que podem acontecer, que é, vamos investindo em coisas novas para ficar por ali, e continuamos, não é? Ou ficamos quietinhos e acomodados e tendencialmente entramos em declínio, e muitas vezes as pessoas nem se percebem que estão a entrar em declínio. E aqui ou consegues encontrar, inovar e criar qualquer coisa diferente para voltar lá para trás, ou pode ser mais devagar, pode ser mais rápido, mas o declínio vai acontecer. E acho que o desporto é isso mesmo, é o ouvir, estou aqui no caso da empresa, com um problema financeiro, mas está-se a volta, não é? Tenho um problema financeiro, vou pedir um empréstimo, agora vou pedir um empréstimo para pagar aquele empréstimo, agora isto, e o problema está lá, continua, nós só estamos a ir tapando, ok? Portanto, acho que essa parte do saber também quando desistir, acho que são coisas que são super importantes, digamos assim, neste meio. Quais são os maiores erros que tu achas que são cometidos do ponto de vista da alimentação? Primeiro vamos às pessoas comuns, depois já podemos ir à parte do desporto, mas aquilo que tu vês, claro que tens pessoas heterogéneas, né? Tens a malta de desporto, tens as pessoas que estão com excesso de peso, não sei se tens o comum mortal que vai lá só, olha, quero manter-me bem, estou bem, mas quero manter-me bem, não sei se existe muito, mas até era interessante, mas não sei se existe muito. Cada vez existe mais, certo? Felizmente, em que as pessoas percebem que, ok, é importante eu ter devidos cuidados com a alimentação, eu sei que isto é importante, estou perdido, não é? Não tenho excesso de peso, não faço desporto. Mas também não quero ter excesso de peso. Mas quero preparar o meu futuro, como é que eu faço, não é? Como é que eu navego aqui no meio de toda esta informação ou desinformação? E cada vez há mais pessoas a procurar isso. Felizmente longe vão os tempos que as pessoas pensavam que o nutricionista era uma pessoa que emagrecia pessoas. E não, a parte da obesidade tem grande expressão e felizmente tem muito sucesso nessa parte do emagrecimento. Porque é proporcional ao problema que existe na nossa sociedade, não é? Mas ainda hoje, curiosamente, tive uma consulta online com um desportista que vai fazer um Ironman, de seguida tive uma consulta com uma grávida, na segunda gravidez estamos a acompanhar, tive também a consulta com um atleta paralímpico que estamos a trabalhar para uma determinada situação, enfim, uma consulta com o Joel do Futebol Clube de Porto, que ela está profissional. Ou seja, a nutrição tem uma amplitude e uma abrangência de tal ordem interessantíssima, e é uma profissão que eu adoro, não é? Porque nós, mantendo os mesmos princípios e o mesmo conhecimento da fisiologia e da nutrição, nós temos muitas áreas onde podemos intervir com muito sucesso e que têm um impacto real na vida das pessoas. É de facto. E que erros é que identificas aí? Ou seja, no dia a dia, né? É importante nós relembrarmos que nós somos uma sociedade que vive muitas vezes à mesa, não é? No negócio. Vamos encontrar com os amigos, tudo para a mesa, tudo. O que é que. Acima de tudo, são questões estruturais. Porque, como falavas muito bem, culturalmente, e mais no nosso país, nós temos esta cultura da mesa, não é? E da proximidade. Paralelamente à consulta que eu faço presencial, eu faço a consulta online com muita expressão. E fruto da minha participação em provas internacionais com atletas, a expansão da consulta de nutrição vai do México às Filipinas. Certo. E o que é extremamente interessante é, eu posso estar a uma consulta para os Estados Unidos e a consulta seguinte ser para as Filipinas. E os hábitos culturais que estas pessoas têm são totalmente diferentes. Certo. E o plano alimentar que eu tenho que fazer para estas pessoas é, eu não direi que é antagónico, mas é quase em sentidos opostos de hábitos. Porque não tem a ver com a necessidade nutricional? Não, se eu espremer o plano em nutrientes, isso provavelmente pode ser igual. Em termos de proteína, hidratos de carbono, será similar se as pessoas tiverem as mesmas características. Certo. Mas traduzir isto para comida e para hábitos pode ser totalmente diferente e antagónico mediante as preferências da pessoa e os hábitos culturais e geográficos. E o que é comum e transversal em tudo isto é que os erros alimentares têm sempre uma origem estrutural.
Considerando que eu estou a falar com pessoas que estão dentro com uma consulta online, são pessoas que estão dentro de uma dinâmica mais atual de estilo de vida, não é? Mas estão naquele país ou naquele país ou naquele país. Mas são tipicamente erros de pessoas que fazem pouco exercício, sedentárias, pessoas que não planeiam as suas refeições, pessoas que navegam à vista naquilo que comem e nas escolhas que fazem, e pessoas que estão completamente baralhadas em termos daquilo que ouvem, porque ok, mas eu não percebo porque é que eu aumento de peso, porque eu até faço os ovos com a manteiga de amendoim e o abacate e a aveia e a bebida vegetal ao pequeno almoço, porque é que eu não sou saudável, porque é que eu tenho excesso de gordura? Porque se calhar aquelas quantidades representam, aquela quantidade de comida que a pessoa come ao pequeno almoço representa 60% ou 70% da energia total que a pessoa vai comer ao longo do dia. E está mal distribuído, o timing não é o correto e a organização ao longo do dia não está adequada aos momentos de necessidade que a pessoa tem. E isso também implica, por exemplo, nos picos de energia, não é? Aquela coisa de cheguei ali a meio da tarde e tive a quebra. Qual é a nossa reação comum? Beber um café. Não é? Para voltar a... Certo, se não for comer um chocolate. Certo. Não é? E tipicamente quando uma pessoa, neste exemplo, a pessoa que me diz, eu como isto tudo ao pequeno almoço, é tudo saudável, mas temos ali 800 calorias. Eu digo assim, não costuma comer à meia da manhã, pois não? Não sinto fome. Claro, mas chega ao almoço, chega cheio de fome, não chega? Pois, chega de fome. Pois, porque a pessoa comeu, 800 calorias, mas de uma forma tão desregulada e com um intervalo de tempo tão grande, que mesmo tendo comida em excesso naquele momento, e que isso alavanque a absorção de massa ou a localização dessa energia para a gordura, saltando o meio da manhã porque não sinto fome, porque comi demais ao pequeno almoço, mas quando chega ao almoço já passou muito tempo e a pessoa chega com fome, provavelmente não vai comer sopa porque está com fome e apetece-lhe comer outras coisas e vai comer uma quantidade ainda maior do que comeria. Faz sentido aquilo que nós ouvimos sempre no desporto, que é come quando não tens fome, bebe quando não tens sede? É antecipação. Certo, não é? Ou seja, não chegues a esse ponto que é sinal que o corpo já está numa fase de... Bom, nós como seres humanos, do ponto de vista biológico, já que andamos há muitos anos, há muitos milhares de anos. E embora haja muito a cultura de tentar evitar a fome, disfarçar a fome, injetar um produto para não ter fome e perder peso, a fome é extremamente útil para nós. A fome é um mecanismo de sobrevivência que nos permite persistir no tempo. É um alerta de que estamos em carência de alguma coisa. Nós temos gordura porque é uma reserva energética, é útil e favorável para nós. Estes mecanismos não são algo com o qual nós devemos batalhar e antagonizar. Nós temos é que compreender estes mecanismos. De facto, há distorções em algumas situações, mas na realidade estes mecanismos só nos estão a alertar que alguma coisa não está bem. E se eu tenho fome, quer dizer que alguma coisa falhou. Agora, a fome não é seletiva, não é? Eu posso comer um chocolate com 500, 600 calorias, mas eu continuo com falta de proteína, com falta de ferro e de magnésio e fico com fome. Se eu volto a comer outro chocolate com outras 500 calorias, continuo a ter excesso de calorias, mas estou com falta de nutrientes, vou continuar com fome. E portanto, aqui a ideia não é camuflar estes aspectos, é perceber qual é a origem deles e como é que os contornamos. Se eu fizer aqui uma analogia, eu posso ter um indivíduo empresário que está a gerir uma empresa e começa a perceber que chega ali a uma altura do mês e não tem tesouraria, mas sabe que há um plano que depois, isto é um ciclo, não é, que depois se vai renovar. E se eu entro em pânico ali e começo a despedir as pessoas todas, então de certeza que eu não vou conseguir recuperar essa tesouraria mais à frente. E portanto, tudo isto tem que ser planeado e programado e no caso da alimentação temos que compreender os mecanismos, ouvir os sinais e antecipá-los, não é? E portanto, se eu comer adequadamente e se eu me hidratar adequadamente, eu dificilmente vou sentir fome ou vou sentir sede, pelo menos numa dimensão que me descontrole. Ou seja, grande mensagem: comam bem, que vão ter uma performance melhor, seja naquilo que estiverem a fazer, seja na vida, seja no desporto, seja na parte empresarial. Indo aqui à parte empresarial, para não deixar fugir esta tua experiência também, e agora vou ser provocador contigo, super planear, comida, etc. E na empresa, é tudo planeado ou vais andando? Porque não é tanto o teu background, ok? Temos que obviamente trazer isto, a parte da gestão, a parte do marketing, a parte da comunicação. Naturalmente. Aqui, eu acho que aquilo que pode ser, digamos,
a mais-valia resulta de uma falta de conhecimento técnico, porque eu, sendo formado como nutricionista, na área das ciências, da biologia, o meu conhecimento técnico sobre economia, finanças e empresa foi sempre zero. Portanto, eu, desde que eu decidi abrir a minha empresa e começar a minha clínica, foi tudo às apalpadelas, não é? E naturalmente com muitos erros pelo caminho e aprendizagens. E não foi isso que me impediu de crescer sempre. Pronto, se calhar, o ritmo seria diferente, as escolhas seriam diferentes. Vou-te dar o exemplo. Como tu no desporto te muniste dos treinadores certos, Correto. na empresa provavelmente poderia ser mais rápido e podias ter aumentado a performance. Não sei se aprenderias tanto. Isso é outra... Porque eu acho que o mundo empresarial tem uma parte interessante que é esse, faz, cai, eu digo muito isto, já falei disto muitas vezes aqui, nós temos que avançar, porque à medida que vamos avançando, vamos apanhando os obstáculos, vamos contornando, se calhar há alturas em que dizemos, eu não percebo muito bem o que é isto, a fiscalidade, até que começas a pagar uns impostos e a crescer e dizer, mas será que eu tenho que fazer isto desta forma? E aí vais ter com os especialistas de fiscalidade, o direito, eu estou a fazer isto, nem me lembro que é preciso um advogado aqui, até teres um problemazinho ou alguma coisa, calma, se calhar é melhor ter um advogado aqui. Portanto, isto também se constrói. Okay? A minha opinião é muito por base na experiência, porque, claro. E não é isso mesmo. tenho de facto formação nessa área, mas acho que aquilo que eu sinto é que quando falamos de uma ideia e de um projeto, e de facto eu recordo-me quando eu decidi, eu acho que consigo fazer isto melhor, eu vou sair do hospital, vou abrir a minha clínica e vou trabalhar a nutrição saudável. Quando eu decidi, tive esta ideia, todas as pessoas à minha volta, pais, professores, colegas de profissão, colegas de faculdade, me dizem, mas tu já estás no hospital? Como assim? Tudo o que toda a gente quer é ir para o hospital, porque a formação foi muito vinculada nesse sentido. E tu vais sair? Eu vou sair porque eu quero abrir a minha clínica. Na altura, o que na nutrição estava a ser a crescer era a parte estética, as clínicas Persona, na altura as clínicas do Dr. Povas, do Dr. Talão, com a utilização de medicamentos para emagrecer e tudo no sentido mais farmacológico, e eu queria, eu vou fazer uma clínica onde eu vou ensinar as pessoas a comer e a ter bons hábitos alimentares e a fazer exercício físico, e isto parecia algo absolutamente fora da caixa. Se calhar, se eu tivesse alguém do ponto de vista técnico formado olhar para aquilo e dizer, estás, mas é maluco, se tu queres abrir uma empresa e uma clínica e queres crescer, tu tens que ir para a parte estética, tens que vender medicamentos, porque esse é um dos problemas, não é? Eu costumo dizer, quando vamos buscar informação fora, é pelo menos para termos uma visão, uma mensagem lá para casa, não quer dizer que seja a nossa decisão. Correto. Porque há uma parte de intuição, de paixão, quer dizer, vai para a estética, mas eu também gosto de estética, não é o teu caso, que até trabalhas nessa área, mas de repente, imagina, eu vou falar do meu, eu tenho uma agência e tal, empurravam-me para uma área que eu não gosto. Mas é aquela que tem potencial, tá bem, mas eu não gosto. Nunca ia meter a mesma dedicação, a mesma paixão naquilo que me meto na área que efetivamente gosto, que é a área da saúde. Portanto, esse é um ponto importante, é ouvir, ter orientações sempre, mas não é a decisão. A decisão, nós é que temos que juntar as peças todas para decidir. Ok? Boa. Eu acho que senti isso no decorrer do tempo. Mas claramente também houve alturas em que, digamos, a ideologia e a motivação poderiam ser um bocadinho refriadas com algo tecnicamente mais seguro, mais sólido, não é? E o caminho ser mais direto e não tão redundante. Eu acho que ia ser na mesma. Podia ser mais direto em algumas coisas. Talvez. Acho que o caminho nunca, para ser muito reto, ou é alguém que já passou pela experiência e aí consegue dar-te esse caminho exatamente como tu queres, ou, quer dizer, já estás num sítio diferente, já estás com um público diferente, já é a tua marca, é diferente da minha, portanto, basta ser um nutricionista diferente e eu estar a falar do Tiago ou de outra pessoa qualquer que já estamos a criar uma percepção ao mercado diferente. Portanto, o caminho reto é uma coisa que eu não conheço, não quer dizer que não exista, mas empresas que, eu planeei daqui para aqui e fui, no tempo certo, com os valores certos, não é muito comum. Nestes 25 anos já cometeste erros, já as coisas não correram sempre, como estávamos a falar, do ponto A ao ponto B, já tiveste que ir pelo ponto C, pelo ponto D. O que é que aprendeste com estes erros?
O que é que te moldou? O que é que sentes que... Imensa coisa, imensa coisa. Primeiro, acho que todos os erros são bem-vindos se nós só os fizermos uma vez. Se aprendermos. Na medida em que eles despoletam uma mudança. Repetir o mesmo erro 2 vezes já é se calhar um red flag. E acima de tudo, acho que os erros ou as decisões menos positivas que eu fui tendo ao longo do caminho foram sempre naturalmente a nível do crescimento empresarial, não a nível da essência do acompanhamento. É importante essa distinção. Sim. E isso também que motiva a continuar. Portanto, eu sei, ok, isto funciona, este conceito. Pilar, a proposta de valor nunca foi tocada. E é interessantíssimo porque aquilo que eu pensei, de facto, e que parecia há 25 anos atrás algo totalmente que não fazia sentido, quer dizer, um local, uma clínica onde as pessoas vão aprender a comer e fazem exercício físico e têm o apoio da psicologia e do bem-estar e da parte estética, fazem tudo num só sítio, num só local. Isso é uma coisa que não faz muito sentido. Mas o certo é que a clínica já teve várias versões, digamos assim, e na versão de máxima expressão da clínica, em que eu consegui efetivamente convergir tudo isto num só local, foi quando o sucesso clínico foi maior. E isto demorou na altura 20 anos a conquistar e validou-se. E mesmo fruto destes últimos anos, da situação do Covid e de todas as dificuldades empresariais que surgiram, em que a clínica teve que reorientar o caminho, a essência manteve-se e ainda hoje este conceito é algo que é procurado e que continua a ser único e inovador, e não há muitos locais onde isso se consiga fazer. Certo? Ou seja, eu acho que aquilo que estávamos a falar, a questão do errar, pá, eu não conheço ninguém que não erre, que não tenha de tomar decisões um bocado ao lado, mas lá está, as faculdades não te ensinam isto, não é? Portanto, muito menos a tua, que não é destas áreas, mas a verdade é que este processo de ir, persistir, aprender, ok, eu pelo menos já sei que isto não devo fazer assim. Agora há outras 1500 formas para fazer, mas uma já sei que não devo fazer. E só isto, às vezes, pode parecer completamente insignificante, mas já é um passo muito importante. Bem, estamos aqui no fim, ficava a falar contigo mais 2 horas, porque acho que estes temas são efetivamente diferenciadores e interessantes. Se nós quiséssemos passar lá para casa uma mensagem para, pá, organizem-se e focando-nos aqui nesta parte alimentar, o que as pessoas devem comer, como é que, não é prescrevermos nada, não é esse o objetivo, como já explicaste muito bem, cada pessoa tem a sua necessidade em função dos ciclos que tem, mas o que é que podes deixar para cá? Primeiro, acho que é importante, espero eu que tenhamos conseguido dizer, é importante haver uma alimentação cuidada em função, também no mundo empresarial, também na parte profissional. Então onde é que podes ir? Eu começaria, eu escalonava isto por ordem de importância e diria que o mais importante em qualquer processo alimentar é a estrutura. É percebermos na dinâmica do nosso dia, nas horas que estamos ativos e acordados, não é? Que tipo de necessidades é que temos, não é? Se eu estou o dia todo sentado, ou se eu faço exercício a esta hora, ou se faço exercício àquela, e perceber, ok, nesta dimensão de tempo, nesta escala de tempo em que o corpo vai estar ativo e ter estas necessidades, como é que eu crio uma estrutura alimentar? E isso passará sempre, em primeiro lugar, por uma boa frequência de refeições. Tipicamente, refeições 2 horas e meia em 2 horas e meia, refeições com uma porção relativamente equilibrada para que os níveis de energia sejam constantes sempre ao longo do dia e que nós consigamos estar sempre disponíveis para executar o que precisamos, sem haver carências, sem haver fome, sem haver dificuldades estruturais. Esta parte estrutural é a mais importante, na minha opinião. Tem que ser uma coisa simples, prática e que vá de encontro à realidade de cada pessoa. Depois, sobre esta estrutura, nós encaixamos os alimentos. Não é? Que alimentos é que eu ponho aqui, que alimentos é que eu ponho acolá,
É fácil almoçar à 1, tudo bem, mas eu almoço às 11, está tudo bem na mesma, troco a ordem, mas vou almoçar às 3 da tarde, então troco outra vez. Ou seja, a estrutura é importante, a ordem nem é assim tão importante, mas o tipo de alimentos que vamos pôr lá e a forma como eles interagem uns com os outros é essencial, e eu garantir que naquelas alturas eu tenha os nutrientes certos. Naturalmente que isto depende também de pessoa para pessoa. E por fim, as quantidades, não é? Porque se eu tenho um indivíduo que trabalha num armazém ou na distribuição em que está, ou na construção civil, naturalmente ele vai ter que comer quantidades correspondentes àquele gasto energético. Se eu tenho uma pessoa que está a dar consultas o dia todo sentado ou num gabinete, os princípios são os mesmos, mas se calhar as porções são menores. Não quer dizer que haja alimentos melhores ou piores, mas as quantidades têm que ser E até tu usas muito o termo de refeições, não é? Que pode levar à interpretação de que faca e garfo, tem que me sentar e às vezes não é assim. Não, de todo, de todo. Eu próprio, na minha dinâmica do dia a dia, o meu almoço, cuja escala de tempo é assim minúscula para o fazer, é um almoço que consiste numa sande. Não é um almoço de faca e garfo. Claro que é uma quantidade planeada, eu diria quase um bocado monótono, porque é sempre a mesma solução, mas é aquela solução que funciona, prática, rápida e que eu tenho acesso direto e imediato. Cumpro todas as necessidades nutricionais, apenas não tem que ser uma refeição cozinhada e preparada. Há toda e qualquer solução que pode ser aplicada. Mas, portanto, base estrutural, tipo de alimentos e porções. E se isto estiver a funcionar bem, há lugar para o copo de vinho, há lugar para o chocolate, há lugar para a pratinha, há lugar para tudo, desde que nós saibamos encaixar as coisas. Não é o dia, não é? É o mês, é a semana, é o mês, é o ano, é a vida. Se de repente é o que tu dizes, comi uma francinha, está bem, isso num mês, se fizeste tudo bem, à partida, o problema da francinha pode ser o desequilíbrio que pode gerar depois a partir daí, mas é isso. Eu diria que há aqui uma coisa adicional, não enquanto especialista, isso deixo para ti, para que é as pessoas quererem. E aqui para encerrar também a nossa conversa, é exatamente igual ao mundo empresarial. Eu quero ter um negócio, eu quero ter a minha clínica, eu quero ter o meu espaço, eu quero ter não sei o quê. Todos nós queremos coisas, não é? Mas efetivamente o querer tem que ser muito... Tens de querer mesmo, não é? Porque senão não vais planear, senão vais dizer que não tens tempo, senão vais dizer que a tua vida não consigo ter a estrutura, sei lá se estou sentado, sei lá se estou em pé, será que tenho que pagar no carro para não sei o ano. Vamos sempre ter desculpas para não avançar. Eu conheço gente com ideias até interessantes de negócio, que à primeira barreira, eu gostava de ter aquele espaço, o espaço não está para arrendar. E acabou. A ideia que até era gira, o entusiasmo era espetacular, a primeira barreira parou tudo. Nós temos de estar preparados, até do ponto de vista de mudança de comportamento, seja do que for, para as barreiras vão ser a toda a hora, não é? Vão ser, nós quando estamos, e vou falando um bocadinho mais de mim outra vez, quando estou neste processo, o início é um processo, não é? Custa, é hábito. O hábito é uma coisa tramada. Atração, não é? É uma coisa tramada. E à tua volta queres uma batata frita, queres uma Coca-Cola, portanto, para além de estar neste esforço, digamos assim, ainda tens tudo à tua volta a tentar puxar para. O que em determinada altura te torna diferenciador. Não quero, não vou fazer isso. Essa é a conquista. Depois, mas primeiro passas aquela primeira fase. Portanto, quem não conhece as etapas, tal como no desporto tivemos aqui a falar, assustas-te logo. Vou correr 50 km. Mas é maluco. Sabes lá, nunca correste, nunca experimentaste, não sabes o que é. E isto aqui em escala, né? Eu olho para o Ironman e digo, tu és maluco, não faz sentido nenhum fazer o Ironman. Tu dizes, não, aquilo é engraçado, treina-se assim, faz não sei o quê, está bem, és maluco, para mim és, para ti realiza-te. Portanto, acho que cada um, a nossa realidade, a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa dimensão, deve mudar comportamentos, claro que sim. Concordo com o que estavas a dizer, isto não tem que ser um quadrado, eu acho que meter-nos num quadrado, seja a criar uma empresa, porque nós falámos disto há bocado, nós lemos muitas coisas, ouvimos muitos vídeos e ficamos num quadrado. Portanto, calma que eu ouvi aquele especialista a dizer que eu tenho que fazer um plano de marketing com estas etapas antes de criar o meu negócio. E nunca mais crio o meu negócio e fico à espera do cenário ideal. Aqui é um bocado igual, não é? Calma, mas eu tenho que ter o tempo para ir ao nutricionista para perceber o que é que devo fazer. Não queres. Ir ao nutricionista é ir, ponto, não é? Até marcar e é ir. E isto aplica-se a praticamente tudo na vida. Portanto, acho que é giro este tipo de conversas,
principalmente com perfis como o teu que misturam várias coisas, não é uma coisa, eu sou só nutricionista, não, és nutricionista, mas tens as outras realidades e falhas em alguma, porque se eu for analisar o teu percurso enquanto empreendedor, provavelmente tenho mais experiência e formação, vou-te dizer, devias ter planeado, tal como tu me estás a ensinar do ponto de vista de nutrição, e é assim. Portanto, eu, se calhar, na parte das empresas tenho um bocadinho mais de visão, na parte da nutrição falho muito mais, na parte do desporto falho muito mais, e acho que isto é o que dizias, é viver, é sermos pessoas. Portanto, obrigado, Tiago, foi espetacular estar aqui. Não sei se queres fechar aqui com uma mensagem para quem nos está a ouvir, mas agradeço-te imenso. Não, acho que acima de tudo o que eu gostava de partilhar do ponto de vista da nutrição é que realmente isto é simples, não é? Às vezes as pessoas olham para a nutrição como um bicho de 7 cabeças, e vou ter que comprar isto, vou ter que tomar aquilo, vou ter que privar-me disto. E não, porque isso não funciona. Se nós jogarmos da frente para trás e pensarmos assim, eu quero ter 70, 80, 90 anos e estar super saudável, como é que eu faço isso, não é? Quase aquilo que tu dizias, eu quero ter uma empresa que fatura não sei quantos milhões, como é que eu faço aquilo? Que se calhar não vou conseguir hoje, mas tenho que ter um caminho para me levar lá. E a alimentação é um bocadinho isso. Se tivermos um caminho simples, estruturado, sólido, feito à nossa medida e descomplicado, é só seguir o caminho. E acho que esse é o conselho que eu gostaria de partilhar. Muito obrigado mais uma vez, foi um gosto e espero que tenhamos outras oportunidades para continuar esta conversa. Fiquei com a sensação que poderíamos falar aqui mais uma hora. Fiquem abertos. Obrigado. Obrigado.